Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa falando um pouquinho sobre esse Flamengo. Flamengo teve reviravolta aí e agora vai com o time titular para o jogo contra o Vasco. Isso mesmo, o Flamengo precisa vencer alguns jogos aí para não correr o risco de ser rebaixado, né, ou até dificultar aí a decorrer no calendário. Vamos ver aí a imprensa falando tudo sobre esse Mengão e também a chance de Paquetá já pintar no Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Boa tarde pra você. Olha que imagem bonita ele lá no Ninho do Urubu. Depois que o Braz falar, eu vou fazer um elogio ao Clube de Regatas do Flamengo. Vai? Vou. Você vai criar um suspense? Por causa dessa imagem. Eu vou explicar depois. Eu já sei o que você... Eu acho que sei o que você vai dizer. De o repórter poder aparecer dentro do centro de treinamento, não é isso? Ter um espaço dentro do Ninguém está mais na avenida do lado de fora, correndo o risco de ser assaltado, como na Marquês de São Vicente, na frente do CT do São Paulo e do Palmeiras. Entendeu? Você entra e você tem as marcas. Você podia até colocar ali embaixo, o Arsenal faz isso, o Barcelona faz isso, o Real Madrid faz isso. Você entra, você grava a sua passagem e tá a marca do Flamengo ali. Podia até estar os patrocinadores, podia estar ali Betano, Adidas, qualquer coisa. Tem importante, as marcas do Flamengo estão ali. E você não está exposto ao sol, à chuva e ao assalto. E tem um motivo especial para Bruno Braz estar ali diante desse cenário tão bonito, porque daqui a pouco tem apresentação, tem reforço chegando no Flamengo. O goleiro Andrew vai ser apresentado, vai falar suas primeiras palavras como jogador aí do rubro-negro. Mas a situação em campo não tá fácil, né, Braz? Porque o Flamengo fez essa opção de colocar o sub-20, aliás, nem tinha muita alternativa, né? Porque o elenco principal tava de férias, colocou o sub-20 para jogar, os resultados não estão aparecendo e a situação na tabela do Campeonato Carioca não está fácil. Boa tarde, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Luísa, Rodrigo, PVC. PVC, a gente tem sido muito bem tratado aqui. Inclusive, a apresentação oficial do André vai ser às 3h30. Eles têm esse costume de liberar a gente até com uma grande antecedência para a gente ficar aqui podendo trabalhar daqui de dentro. Tem a parte lá dentro ali do ar-condicionado, ali onde rola a sala de coletiva, um lanchinho para a gente. A gente está sendo bem tratado e é assim que deve ser. Inclusive, fazer a ressalva que a maioria acho que todos os 4 clubes aqui do Rio de Janeiro, hoje em dia, abrem para a gente trabalhar de dentro dos CTs, então fica aí o registro. Agora, falando em campo, de fato, as coisas não estão indo bem para os garotos do Ninho, né, que têm jogado esse início do Campeonato Carioca, planejamento feito pelo departamento médico, departamento de futebol do Flamengo e da diretoria, né? O Flamengo, como jogou a Copa Intercontinental até final de dezembro, então os jogadores do elenco principal se reapresentaram para a pré-temporada no dia 12. Então o Flamengo iniciou esse Campeonato Carioca com um time integralmente sub-20, inclusive com o treinador do sub-20, o Bruno Pivetti. Só que as coisas não estão caminhando. São 3 jogos já, apenas 1 ponto. Lembrando que essa Taça Guanabara, né, dividida em 2 grupos de 6 times cada, os 4 primeiros avançam e os 2 últimos de cada grupo vão para o chamado quadrangular da morte, onde o último desse quadrangular cai para a 2ª divisão. Então o Flamengo, com esse 1 ponto em 3 jogos, já ligou o alerta, a possibilidade de repente entrar nesse quadrangular perigoso. Lembrando que quarta-feira agora é o clássico contra o Vasco e no domingo é o clássico contra o Fluminense. E aí depois fica faltando mais um jogo só para acabar essa fase de grupos. Então, ligou o alerta diante da necessidade. Alguns jogadores do profissional vão ser relacionados para o clássico contra o Vasco. Eu diria que, assim, não vai ser força máxima, mas alguns jogadores do elenco principal vão ser relacionados. Imagino que a tendência é, por exemplo, o Vitão fazer a estreia dele, o zagueiro que foi contratado do Internacional, o próprio André, que vai ser apresentado aqui, porque embora ele seja apresentado hoje, ele já está treinando aqui há mais de uma semana e é um goleiro que vinha atuando lá em Portugal, no Gil Vicente, né? Então ele está em atividade. Outros jogadores que podem ser negociados, como o Michael, o Alan, enfim, o torcedor do Flamengo vai ver alguns jogadores do elenco profissional, deve ter essa mescla com a garotada, mas não vai ser mais integralmente sub-20. Pois é, né? E são 2 clássicos que o Flamengo tem pela frente. Enfrenta o Vasco na quarta-feira e no fim de semana, no domingo, enfrenta o Fluminense. Rodrigo, primeiro essa estratégia, né? O Flamengo tinha alguma outra opção?
já que o elenco principal estava de férias, porque o calendário do ano passado foi muito longo, né, até a Copa Intercontinental, tinha outra possibilidade. E agora, diante desse cenário, né, esses 3 jogos, o time só somou 1 ponto. O que fazer? É, de fato, colocar a cavalaria em campo, como dizem, já dá para colocar, mesclar. Qual que é a melhor estratégia agora para o Felipe Luiz para sair dessa situação no Carioca? Não, eu acho que não tinha outra opção, não, Luísa, porque tinha essa volta que foi no dia 17, o jogo lá contra o PSG. Os jogadores do time principal voltaram no dia 11, que era o dia da estreia ali da Portuguesa. E o Flamengo vem utilizando essa estratégia anteriormente, de 3 ou 4 jogos jogar com o sub-20. E, em geral, dá ali, o time faz uma pontuação, não lidera nem sempre o campeonato, mas faz uma pontuação plausível. Esse ano que deu errado, o desempenho do sub-20 está muito ruim, né? A base não conseguiu entregar resultados, é a mesma base até que empatou com o Mirassol, mas claramente o time está muito desconjuntado, com problemas tanto individuais quanto coletivos. E aí a informação complementando aqui o que o Braz falou, é que até ontem à noite a decisão era que manter o sub-20 contra o Vasco. O que mudou é porque você teve uma vitória do Maricá e do Boa Vista no final de semana, jogaram o Flamengo para o rebaixamento, para o último lugar no seu grupo, né? E aí para o rebaixamento não, jogaram para disputar esse quadrangular que pode chegar ao rebaixamento, e se chegou à conclusão que se o Flamengo tiver que disputar esse quadrangular, ele vai ter 6 jogos em vez dos 4 que ele classifica, ou seja, vai ter um desgaste ainda maior. Então, o que eu ouvi é que ainda não tinham batido o martelo, o Braz já está com a informação até de alguns jogadores e tal, mas que o departamento de futebol estava estudando hoje, o BAP deixou na mão do departamento de futebol, que estava estudando hoje como é que ia ser esse aproveitamento. Enfim, o Braz já citou alguns aí que podem ser utilizados, mas que ainda faltava tomar uma decisão final se é isso mesmo, porque inicialmente o time ia voltar aos poucos contra o Fluminense, e só ia voltar o time titular mesmo, inteiro, força máxima, contra o São Paulo. Eu acho que continua a ser a tendência de que, assim, força máxima, tem aqueles titulares que a gente conhece, ser contra o São Paulo. Mas esses outros jogadores que o Braz citou, é capaz de reforçar, porque senão o time, na toada que está com 3 jogos em último lugar, ele fatalmente vai cair nesse quadrangular e vai ter que botar, de repente, a força máxima para impedir um rebaixamento. Ou seja, ia causar mais desgaste ainda mais na frente. Então, está caminhando para isso, faltava, imagina, bater um martelo. Acho que o Braz está mais ou menos na mesma linha do que eu nessa informação. Não deu certo, porque a base foi muito mal, né? Foram 3 jogos muito ruins. Eu acho até que se revelou ali que, não vou dizer que dá para condenar todos os jogadores da base do Flamengo, mas assim, hoje é difícil ver algum jogador que vá ter muito espaço na temporada profissional desses jogadores que estavam aí. Não estou falando que todos não são maus jogadores, não é isso, mas me parece que estão um nível abaixo, pegaram jogadores adultos, mais fortes, e que inclusive demonstraram uma certa inocência, né? Esse jogo contra o Volta Redonda, o Carbone, em 10 minutos, ele conseguiu dar 2 entradas duríssimas e arrumar uma expulsão, né? Uma coisa muito de pilha e tal. E aí depois o time ficou todo desconjuntado. Você olha que tem 2 gols de cabeça do Volta Redonda, os zagueiros nem sobem, né? Que são os zagueiros considerados, o Iago e o João Vitor, que eram considerados jogadores promissores. Então realmente o time não funcionou. É bem possível que tenha na quarta-feira algum reforço desses caras, mas duvido que tenha time titular completo antes do jogo contra o São Paulo. Foi 3-0 para o Volta Redonda, né? E são 2 preocupações com o quadrangular. A principal, lógico, a chance de rebaixamento, mas também essa questão das datas. Teriam que jogar 2 datas a mais. E aí o enxugamento do campeonato estadual, que é justamente para você ter um fôlego maior do calendário, já iria ficando ali por água abaixo essa estratégia. PVC, por que não está dando certo? Tem a ver com o nível dos garotos, o nível técnico do Sub-20? Não, tem um bom time no Sub-20. Não está dando certo porque o time não jogou bem. Acontece. Eu acho que o Iago continua sendo um jogador promissor, o João Vitor é um jogador promissor. Então tem jogadores promissores que podem dar certo no Flamengo ou em outro clube. Cara, a gente fica numa situação no futebol brasileiro que é muito doido, porque assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Flamengo, de fato, não tinha outra alternativa. Nem o Corinthians.
O Corinthians escalou no primeiro jogo, quando jogou dia 21 de dezembro. No dia 11 de janeiro, o Corinthians escalou Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Bidon, que foram titulares da Copa do Brasil, na final. E tá certo, tá errado. Claro que tá errado. E é claro que isso vai pagar preço lá na frente. E o Flamengo fez a estratégia absolutamente correta. Os resultados é que não foram corretos. Então, aí você vai... O Flamengo definiu uma estratégia, um planejamento certo. Eu tomar o cuidado de depois, você está fazendo a crítica e ao mesmo tempo alguém vai dizer assim, eu queria igual o filho do meio, né? Você apanha dos dois lados. Ao mesmo tempo, alguém vai dizer assim, está passando o pano. A CBF teve a maior boa vontade de fazer a reforma do calendário. Mas o calendário continua sendo um remendo. Não é possível a gente dizer que o calendário melhorou se um time se apresenta no dia 3 de janeiro, 3 de janeiro, domingo, faz exame dia 4, treina 5, 6, 7, treina 6, 7, 8 e 9 e joga dia 10. No ano passado, a pré-temporada pré-estaduais, para quem não foi para a Florida Cup, teve 8 dias de treino antes do jogo no 9º dia de trabalho. Era absurdo. Absurdo de pouco trabalho. Esse ano foi no 5º dia. É maluco. E a gente está dizendo que o calendário melhorou. Desculpa, a generosidade, a boa vontade para mudar o calendário existiu. Mas, cara, não é possível um time jogar. Então o Flamengo está certo. Só que não é possível você treinar 4 dias e jogar no 5º dia. Não tem como. O equilíbrio do jogador não é igual. A capacidade dele se manter em pé não é igual. A capacidade dele cair e não se machucar não é igual. Então, assim, a gente tem que resolver. O Brasil tem que resolver esse problema. O Flamengo resolveu o problema dele da maneira correta pelo planejamento. E acho que tem que seguir o planejamento, que tem risco. Tudo tem risco. Sim. Ô, Brás, sei que você está guardando aí a apresentação, então você vai nos avisando, viu? Se você precisar fugir aí, você conta pra gente. Mas o calendário começou tão cedo esse ano, né? Os jogadores voltaram antes mesmo do presidente. BAP, agora sim, BAP volta de férias. Me parece que hoje é o primeiro dia de trabalho, você me corrija se eu estiver errada. E talvez algumas situações possam andar a partir de agora, né? Negociação envolvendo o Lucas Paquetá. Em que pé que nós estamos, né? Qual a última novidade que nós tivemos? A gente vem relatando aí nas últimas semanas toda essa negociação que não é simples, mas que vem movimentando bastante o noticiário. Será que com a volta do BAP a gente pode ter algo mais concreto a partir de agora? Um avanço nessa negociação? Pois é, a tendência é essa, né? O BAP, ele estava de férias, né, com a família, mas obviamente que assuntos importantes, mais emergenciais, ele estava ali, online ali, hoje em dia, com o WhatsApp ali, com a internet, você não fica totalmente offline, né? Quem não deve gostar muito disso é a família dele, mas ele tirou uns dias para descansar, estava em contato direto com o departamento de futebol do Flamengo, com o Boto, mas de fato ele chegou, se eu não estou enganado, o Rodrigo pode até... Chegou na sexta-feira ao Rio de Janeiro, e hoje, assim, vamos dizer que ele está full time aí de novo, fazendo a sua gestão à frente do Flamengo. Então, todos esses assuntos envolvendo finanças, verba para fazer a proposta para o Lucas Paquetá, jogadores com proposta para sair, tudo isso precisa canetada final do presidente. Então, a tendência é essa semana as coisas andarem, incluindo aí a proposta oficial do Flamengo para o West Ham, os valores ali, né, documento ali, né, mostrando para o West Ham exatamente, oficialmente, quais são os valores da proposta do Flamengo para tentar contratar o Paquetá. O Rodrigo está muito em cima desse assunto aí também, se ele quiser complementar, mas além do Paquetá, tem, por exemplo, a situação do Michael, que negocia com o Santos, a situação do Alan, que interessa ao Corinthians e ao São Paulo, o próprio Iago, que está jogando nesse time sub-20, ele está com uma situação encaminhada para o Orlando City, dos Estados Unidos, eu até trouxe aqui no programa que ele não deve ficar mesmo. Enfim, todas essas pendências, a tendência que com a chegada do BAP a coisa destrave. O Paquetá, obviamente, não necessariamente precisa só de uma proposta financeira, precisa convencer o West Ham
e que libere ele imediatamente, esse é o objetivo do Flamengo, né? Pois é, Rodrigo, quero te ouvir porque você está muito em cima dessa história também. E o Paquetá ficou fora da lista dos relacionados do último jogo do West Ham contra o Tottenham lá na Inglaterra. E isso gerou um burburinho danado, né? Os torcedores falaram, olha, o Paquetá não foi relacionado, tinha uma questão física também, né? Ele estava com um problema nas costas. Mas fato é que isso já aumentou o burburinho em torno da negociação. Eu te disse quinta-feira que ele não ia jogar. Falou. O staff dele diz que ele tem uma questão física, né, nas sim. costas, que é por isso que ele não está jogando e que se eventualmente ele não fechar com o Flamengo, vai jogar pelo West Ham normal o fim da temporada, não está se negando a jogar. Isso é a versão do staff dele. Vamos lá, assim, que começou essa negociação? Começou por uma vontade do Paquetá, passaram 40 dias lá conversando, o Flamengo se acertou com ele no salário e ele deixou claro para o West Ham que quer vir para o Flamengo, né? Inicialmente o West Ham dizia para o Flamengo assim, não vamos vender, era a resposta, né? Não queremos vender e tal. Aí o Flamengo continuava a conversa e tal, no meio da semana passada mudou a postura, muito pela pressão do jogador, e a postura passou a ser, ok, sinalizamos que topamos vender para o Flamengo. E aí o que o Flamengo ficou esperando? Tá, quanto vocês querem, né? Tinha-se uma ideia ali, uma expectativa do clube que era de 40 milhões de euros, mas nenhuma confirmação. E o Flamengo estava desde o final da semana passada esperando essa pedida. Eu tive a informação hoje de que o West Ham já fez uma pedida para o Flamengo e sinalizou qual é o valor que ele quer. Me disseram, e isso não está formalizado num documento e tal, então é uma coisa ainda informal, que era algo na casa de 45 milhões de euros, que o West Ham sinalizou o que quer, que está acima do que o Flamengo quer pagar, mas algo perto do plausível ali. Essa é uma informação ainda informal, não é ainda um negócio de que ela está cantado, botou aqui no papel e tal, que era uma coisa que o Flamengo estava esperando. A partir daí, o que vai acontecer? O Flamengo vai ter que, como o Braz falou, ajeitar uma proposta, formalizar ela em documento e falar assim, olha, a gente está oferecendo X e isso depende do BAP, porque um valor desse o presidente precisa dar um aval, né? Não é uma transação de R$5, né? É uma transação na casa de 40 milhões de euros. Então, tendo alguma sinalização, o departamento de futebol, o Boto, né, que é quem negocia, vai levar isso para o presidente e eles vão, pelo que me falam, tá nessa fase agora do Flamengo preparar uma proposta oficial para o Paquetá, para uma aquisição do Paquetá. E aí vai, então tá tudo certo? Não. Vai fazer essa proposta, o outro pede não sei o quê, claramente vai ser um negócio de jogo de paciência que vai ficar esse puxa, empurra, puxa, empurra, puxa, empurra. E aí, assim, a gente tem uma sinalização do que vai acontecer? Me parece que se de fato, se confirmando essa sinalização ali do West Ham, que não é um valor tão longe do que o Flamengo estava pensando, né? Que seria 40 e tal, do que ele estava pensando. Então, tem alguma chance dessas coisas se ajeitarem, mas a gente só vai ter certeza quando a negociação de fato começar quando negociar condições e tal, e essa coisa que o Braz fala do tempo, não me parece que o Flamengo vai aceitar que o Paquetá vá no meio do ano, não está na ideia aí dele aceitar pagar agora e receber só o Paquetá só em maio. Eu acho que não está muito no escopo, não. Então, é isso, galera. O Flamengo vai fazer uma mudança aí no planejamento, né? Mudar um pouquinho, né? Não vai mudar muito, não, porque viu aí que a base não tá dando conta, uns jogos muito difíceis para a base, e a base vem sofrendo, né? E a notícia é que, por causa do risco de rebaixamento, né? O Flamengo, ele vai usar esses jogadores que estão disponíveis, que é o caso de André, goleiro, né? Que vai ter se anunciado hoje. Vai ter coletiva hoje, no caso, Vitão, que chegou do Internacional, Alan, Michael e Pedro, né? E também Emerson Royal, né? Então são esses jogadores que podem estar aí disponíveis relacionados para o jogo contra o Vasco, um jogo que o Flamengo precisa pontuar, né? Até o empate já é um saldo positivo, vamos dizer assim, né? Porque o time está muito remendado, mas se vencer é melhor ainda, porque aí vence um clássico e com os 3 pontos e vai para 4, né? Já praticamente vira líder ou é segundo colocado. E aí já o risco de ser rebaixado ou ir para mais jogos, né? É muito mais difícil. Então, dê sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal, galera, se você gostou, e até o próximo vídeo.